Rapaziada, pra quem me acompanha aqui no canal, viu que o primeiro vídeo do ano foi falando sobre os melhores iPhones pra você comprar hoje em dia. E eu sei que não faz muito tempo que eu fiz o último vídeo falando sobre os melhores iPhones pra você comprar, mas por incrível que pareça, desde o último vídeo, alguns modelos abaixaram muito de preço, tipo, muito mesmo. Alguns saíram de linha, tem outros também que tá meio, tipo, meio termo e tudo mais. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores iPhones pra você comprar hoje em dia, desde o mais baratinho até o mais topo de linha de todos. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links dos produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Bom, então bora lá, vamos só descartar uma possibilidade que no caso são iPhones de vitrine e iPhones usados. Cara, primeiro, iPhone de vitrine eu não recomendo você comprar absolutamente nenhum. Por quê? Já tive iPhone de vitrine, foi uma das piores experiências que eu já tive. É tipo dar um tiro no escuro, você não sabe onde vai acertar. Então muitas vezes você pode pegar um celular muito bom, que tipo vai funcionar tranquilamente, como na maioria das vezes também vai pegar um celular horroroso que não vai durar absolutamente nada. Pra você que não sabe, iPhones de vitrine são também conhecidos como iPhone Swap, SWAP, e são basicamente aqueles iPhones que normalmente ficam no mostruário. Só que tem um pequeno problema. A bateria normalmente vai pro saco, a maioria das peças são reutilizadas, ou seja, eles basicamente recondicionam o aparelho. Então a chance de dar uma porcaria, dar algum problema é muito alta. Já iPhone usado, cara, sendo muito honesto com vocês, eu não recomendaria nenhum. Hoje em dia, qualquer iPhone usado você vai pagar no mínimo uns R$2.000, sendo que nessa mesma faixa de preço você consegue encontrar smartphones Androids maravilhosos que já batem de frente. Então eu não vejo o mínimo de sentido nem lógica. Ai, mas eu não sei mexer em Android. Cara, isso é desculpa pra boi dormir, velho. Você por um acaso nasceu sabendo mexer no celular? Não. Então da mesma forma que você aprendeu a mexer no iOS, você aprende a mexer no Android. Enfim, indo agora pro iPhone mais barato que a gente tem atualmente, que é simplesmente ele, o queridíssimo iPhone 11. Hoje, atualmente, de celulares novos da Apple, ele é o mais barato que a gente encontra no mercado, mesmo não sendo mais barato que a Apple já lançou, que no caso seria o iPhone SE, mas ainda assim ele é um dos mais baratos que a gente encontra. Hoje, atualmente, ele tá na faixa de seus R$2.500, o que definitivamente é um dos piores celulares para você ter nessa faixa de preço. No geral, o iPhone 11 é um excelente celular, eu já tive esse smartphone, mas comparado com o que a gente tem hoje em dia, é sacanagem a configuração dele. Aqui você leva basicamente um Bionic A13, que é um excelente processador, vai dar conta de rodar absolutamente tudo. Não é muito bom para jogo, mas para uso no dia a dia, principalmente rede social, vai ser maravilhoso. Tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento. Só que aqui você leva um smartphone com uma tela de 6.1 polegadas, que ainda é IPS, e tem só 60 Hz de taxa de atualização, sem contar uma incrível bateria de 3.100 mAh, que com esse processador que não tinha um consumo tão bom assim em comparação com os mais recentes, não é uma bateria que vai durar muito tempo. Isso realmente era um problema que eu tinha no iPhone 11, a bateria dele não dura muito. E aí que tá o ponto, cara, qualquer Android nessa mesma faixa de preços dos R$2.500 já literalmente dá um pau nesse smartphone, como é o caso do próprio S23 FE. Vai ter câmeras melhores, câmeras que batem de frente com o iPhone 14 Pro Max, uma bateria infinitamente melhor, um processador mais potente, e nem se fala da tela também. Vai de um IPS 60 Hz para um Dynamic AMOLED 120 Hz da Samsung. Vale ressaltar que é a Samsung quem fabrica as telas da Apple. E é por isso que nesse caso acaba valendo mais a pena você já ir para um iPhone 12. Isso porque nesse caso aqui você também mantém uma tela de 6.1 polegadas, 60 Hz, só que aqui a gente já traz uma tela AMOLED. Ele traz 2.815 mAh de bateria e mesmo sendo menor, ele tem uma boa performance na bateria, mas ainda assim não dura muito tempo. E detalhe, eu posso falar com muita propriedade. Eu acho engraçado que eu li os comentários, cara, esse cara não sabe nada de iPhone. Eu só tive 3 iPhone 12, um iPhone de vitrine, esse aqui é um CPO, esse aqui é novo. Já tive um iPhone XS Max e já tive iPhone 11. E no geral, o iPhone 12 ele realmente tem muita diferença em comparação com o 11, principalmente nas câmeras. Além da tela ser muito melhor, a câmera também, na minha opinião, teve um baita upgrade. Aqui a gente tem câmeras melhores, com tipo uma saturação melhor, e também ela tem um desfoque muito melhor, aquele desfoquezinho de fundo, sabe? Também traz 4 GB de RAM e aqui a gente já tem um upgrade pro A14 Bionic no processador. Só que ainda assim, mesmo ele sendo uma melhor opção em comparação com o 11, ainda assim, esses celulares no geral estão muito ultrapassados pra hoje em dia. Eu falo porque, sério, no geral, as câmeras são boas sim, só que eu já tô sentindo muito esses celulares travarem hoje em dia. Eles têm um processador bem fraco, por exemplo, esse modelo aqui, ele fica reiniciando toda hora, mas atualmente, se você quer comprar um iPhone, esse é um dos modelos mais acessíveis que eu recomendo você ter. Ah, e a versão Pro e Pro Max? Bom, nenhuma vale a pena até o 15, tá? Isso porque a Apple tira essas versões de linha e eles acabam ficando muito caros, então acaba não compensando. Mas agora indo pro modelo que eu dizia ter o melhor custo-benefício de todos, que é ele, o queridíssimo iPhone 13. Bom, o iPhone 13 ele é basicamente um 12, só que mais recente, com um upgrade nas câmeras e também no processador. E o motivo dele ser o melhor custo-benefício, no caso ele era, é principalmente
principalmente por conta do processador. Aqui a gente já tem um A15 Bionic, já tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, uma tela de 6.1 polegadas, 60 Hz, também AMOLED. Ele, no caso, mantém as câmeras de 12 megapixels, só que tanto a traseira como também a frontal, elas acabam trazendo uma melhora na qualidade e também já traz aquele modo cinema. Também tem uma baita melhoria na bateria, que a gente, no caso, já vai para 3.240 mAh, e com esse processador dura mais porque ele tem um consumo melhor. Mas, por incrível que pareça, hoje em dia ele não vale mais a pena sim. Ele ainda é um excelente celular, eu ainda super recomendo, mas é porque praticamente gastando o mesmo valor você já vai para um iPhone 14 normal. E sim, eu sei que eu já critiquei muito esse celular porque realmente ele não valia nem um pouco a pena. Ele era extremamente caro, custava papo de R$1.000 a mais em comparação com o 13, e ele tem alguns upgrades só, que não compensava pelo valor. Só que hoje em dia ele abaixou muito. Isso porque no geral aqui a gente tem basicamente as mesmas configurações, é basicamente um iPhone 13, tem o mesmo processador, a mesma tela. Aqui nesse caso ele tem um leve upgrade na bateria que vai para 39 mAh a mais. Só que aqui a gente vai de 4 para 6 GB de RAM. No caso a câmera traseira e a frontal tem uma lente de abertura maior, o que permite com que a câmera capta mais luz e acaba trazendo uma imagem melhor. Além de também ser um celular mais recente, ou seja, ele vai receber mais atualizações por um período de tempo maior. E aí que tá o ponto principal, é com relação à diferença de preço. Hoje atualmente o iPhone 13 tá na faixa aí de seus R$3.500, enquanto o iPhone 14 normal tá na faixa aí de seus R$3.800. São basicamente R$300 de diferença, só que no 14 você leva mais memória RAM e uma câmera um pouco melhor e um celular um pouco mais recente. Então agora sim, realmente esse celular tá valendo super a pena. Porém, ainda assim, sendo muito honesto, levando em consideração o meu gosto, se eu tivesse mais ou menos esse orçamento, eu já iria pro iPhone 14 Plus, que é outro celular que eu também critiquei horrores. Mas como ele abaixou bastante de preço, ele tá valendo super a pena. Isso porque ele é um pouco mais caro do que um 13 e tem uma baita diferença em comparação com o 15. São quase R$700 de diferença. Bom, no caso aqui a gente tem basicamente a mesma coisa que um 14, então tem o mesmo processador, que é o A15 Bionic, tem 6 GB de RAM, tela 60 Hz, AMOLED, só que aqui a gente tem uma tela maior, que no caso vai de 6.1 para 6.7. Para um efeito comparativo, essa aqui é a diferença de uma tela de 6.1 polegadas para uma de 6.7, é bem grande. Já tem um baita upgrade na bateria, que aqui sim a gente vai para 4.325 mAh. E o ponto principal, o preço hoje atualmente ele tá custando na faixa de seus R$4.000, R$4.200. Sendo muito honesto, o 14 acaba tendo um custo-benefício um pouco melhor, mas se você gosta de tela e uma bateria também maior, o 14 Plus acaba sendo uma excelente opção. Já subindo um pouco mais, os melhores custo-benefícios que a Apple tinha, simplesmente era ele, o iPhone 14 Pro Max. E esse, na minha opinião, era o melhor celular que a Apple tinha a oferecer. Ele tinha um preço muito bom, processador simplesmente surreal, já trazia uma tela 120 Hz AMOLED e também já de 6.7 polegadas, tinha câmeras maravilhosas, uma bateria que, mano, é muito boa. Só que adivinha, a senhorita Apple tirou esse celular de linha e hoje em dia você encontra por um preço ridículo. E é por isso que, subindo um pouco mais, realmente os modelos que a gente acabaria encontrando seria o 15 normal e o 15 Plus, só que eles não valem nem um pouco a pena, na minha opinião, porque basicamente você tá gastando muito mais grana, são quase R$700 mil de diferença, para ter o mesmo processador do 14 Pro. Tem uma certa melhoria na câmera, que no caso vai para 48 megapixels, só que ainda mantém uma tela de 60 Hz, mantém os 6 GB de RAM, e é o que eu falei, você tá praticamente gastando R$700 para ter uma melhoria na câmera e no processador. E o 15 Plus nem se fala, ele consegue ser R$1.000 mais caro do que o 15 normal, para você ter basicamente uma tela e uma bateria um pouco maior, e chegando a custar quase o mesmo preço do 15 Pro. Então é por isso que eles não valem muito a pena. Se você pensou em pegar um desses modelos, economize e vai pro 14 ou 14 Plus, ou gasta um pouco mais e já vai pro 15 Pro ou 15 Pro Max. No caso, o 15 Pro tá um pouco mais acessível, mas hoje atualmente eles são simplesmente o melhor custo-benefício que a Apple tem a oferecer. O 15 Pro é o melhor que ela tem a oferecer, mas o 15 Pro é o melhor custo-benefício. Isso porque aqui sim a gente tem uma diferença significativa. Aqui a gente já vai para um A17 Pro, que é o processador que vem nesses celulares, e além de trazer uma potência absurda, já traz suporte com Ray Tracing. Não só isso, ele já tem 8 GB de RAM, vai até 1 TB de armazenamento, tem uma tela de 6.7 ou 6.1 polegadas com 120 Hz AMOLED, traz aquela construção em titânio que, sendo muito honesto, não deixa o celular mais resistente, a gente já viu isso bastante. A Apple corrigiu aquele problema de superaquecimento que antes tinha, tá? Antes que me perguntem. Além de uma câmera de 48 megapixels que grava em 4K 60 FPS, que tem uma melhoria no zoom, mas não só isso, ela já grava em ProRes, que, resumindo, para você que não cria conteúdo é basicamente inútil, mas para você que cria conteúdo mais especificamente numa pegada um pouco mais cinematográfica, pode ser uma parada interessante, porque basicamente o ProRes é como se você gravasse no formato original da câmera. É um formato meio que Pro que os profissionais utilizam, só que ele cria arquivos gigantescos, e é por isso que o iPhone 15 Pro Max já vem com USB-C, que é muito mais compatível, e não só isso, ele tem uma velocidade de transferência maior. O Pro vem com uma bateria de 3.000
2.274 mAh, enquanto o Pro Max vem com uma bateria de 4.422 mAh. Já com relação ao preço, hoje atualmente o Pro tá custando na faixa dos seus 6.500 a no máximo seus 7.000, 7.200 reais. Varia da quantidade de gigas se for pegar. Já o Pro Max tá na faixa dos seus 8 até 9.000 reais. Realmente o 15 Pro acaba valendo um pouquinho mais a pena. Bom, mas deixa aí qual celular que vocês gostam, qual é o melhor iPhone que você acha na sua opinião, se você já teve alguma certa experiência com iPhone antigo, iPhone novo, deixa aí nos comentários. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!